bem-vindos a mais um The Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A gente está se conhecendo virtualmente pela primeira vez, mas a Carol está com a gente do Centro de Marketing Digital da EASP e com a F2F, participando da iniciativa que a gente tem de inclusão e diversidade num curso que chama Formação de Mídia e Dados, né? Que, por incrível que pareça, acaba nesse final de semana, dia 1º de outubro, né? Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Lilian, tudo bom? Prazer estar aqui com você, conversando aí sobre esse assunto, que é a minha rotina, né? Rotina de trabalho, 12 anos aí trabalhando com essa parte de mídia, então, super feliz de estar aqui. Eu que agradeço. Então, e aí, falando, né, do título do podcast, a gente vai falar de anúncios do Google, mas vamos começar falando de marketing digital em geral, né? Então, vamos começar com a sua experiência profissional, que você estava me contando aqui nos bastidores, que você tem muita experiência prática de agência, né? Exatamente. Eu sou publicitária, né? Sou formada em propaganda e marketing pelo Mackenzie, tenho uma pós em comunicação integrada, e a minha carreira ela foi praticamente inteira em agências de publicidade. Hoje eu sou gerente de marketing na HP, mas foram aí 10 anos especificamente na área de mídia, trabalhando muito com mídias digitais, mídia online. Então, peguei aí, nos últimos 10 anos, muito gerando aí a plataforma de Google Ads e as outras também de mídia que a gente chama self-service, né? Facebook, LinkedIn, enfim. Então, são muitos anos ali de operação. E é um prazer falar sobre isso, eu gosto muito, acho que são ferramentas, que é uma maneira nova de olhar a publicidade que a gente aprendeu ali, tradicional, compra de mídia, reserva de espaço, uma maneira que é mais conectada com os negócios, que você é mais eficiente para encontrar seu target, para gerenciar a sua verba, né? Então, a minha carreira, né, na minha carreira de mídia, assim, pude trabalhar nessa linha de frente mesmo de operação de ferramenta e vamos conversar um pouco sobre isso, né? Legal, eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência que estou na frente, assim, em educação, né, a maioria dos alunos, sejam de graduação, querem entrar nessa área, porque é a área que mais contrata, e aqueles que já estão na área de marketing querem se especializar ou se reeducar novamente, porque precisam aprender esse, entre aspas, novo mundo, que não é novo, já faz tempo, né? Pois E, é. e a gente tem a área de marketing digital, mas assim, como você estava falando comigo nos bastidores, houve um desenvolvimento, né, da ferramenta, não só do Google, como do Facebook, enfim, né, todas as ferramentas eram, minha visão também que você está falando, era mais difícil, agora ela é mais user-friendly, né, assim, no sentido de que cada vez mais fica mais fácil para ou o empresário, ou o analista de social media, ou gerente de marketing operar. Então, eu acho que a primeira pergunta aqui do podcast vai falar dessa questão, assim, então, como você, que nem eu, viveu uma vida antes do digital, Uhum. quando não tinha internet, e depois veio a vida da internet, como que você vê o marketing nessas duas instâncias, assim? Tá, é isso, né? Assim, é a famosa transformação digital, né? Que a gente já fala sobre isso há alguns anos, mas eu acho que em termos de marketing, que é a cadeira que eu ocupo hoje, essa transformação e essa mudança das plataformas nos ajudaram a fazer uma melhor gestão das informações, nos ajudaram a tomar melhores decisões, porque hoje qualquer anunciante, assim, mesmo, né? Um anunciante pequeno, que tem uma verba mais limitada de mídia, ele já consegue ter uma certa clareza da sua execução, da jornada de compra do seu consumidor, trabalhando essas campanhas online. Então, eu acho que esse processo, essa evolução das plataformas facilitaram, claro, a operação dos times que operam as ferramentas, mas eu acho que para os anunciantes, para as marcas,
também ajudou a gente a ter essa visão mais holística realmente, né, de tudo que a gente trabalha e como entra cada frente do marketing digital, como que a campanha de display é necessária para o meu negócio, numa estratégia mais de awareness, de lançamento, ou mesmo para um objetivo de conversão, eu consigo, numa única ferramenta, gerenciar o meu orçamento e ter essa visão de campanha, né? Então, essa visão de jornada, na verdade. Então, eu acho que essa evolução ao longo dos anos aí das plataformas, e especificamente do Google, né, que trouxe novas funcionalidades, a ferramenta, ela é muito intuitiva, menos todos os produtos Google, né, são muito fáceis, assim, tanto o Google Ads, o Google Analytics, são ferramentas que você consegue olhar ali e entender mais ou menos como fazer. Claro, tem uma sofisticação, tem uma estrutura robusta, né, que para a operação eu sempre recomendo que tenha um profissional mesmo ali na linha de frente operando as campanhas, porque é fácil de você olhar, entender a informação, mas é importante ter um profissional realmente capacitado para fazer esse gerenciamento, né, do seu orçamento. Então, eu acho que respondendo assim pragmaticamente a sua pergunta, eu acho que para o marketing hoje é mais fácil, em alguma medida até mais barato, e ter essas informações e conseguir ter tomadas de decisão mais eficientes com a evolução das plataformas como um todo, né? Nossa, muito legal isso aí que você falou, porque são coisas que eu ouço aqui, tanto dos alunos quanto na consultoria, né? Assim, do tipo, preciso de uma pessoa especializada, né? Preciso tirar certificação ou não, né? Mas vamos começar do começo mesmo, né? Que nos bastidores você estava falando que o Google, na época dos Sumérios e dos Astecas, era Google AdWords, né? Então, como que foi essa mudança, assim, de fazer anúncio no Google? E aí eu acho que também vale para quem não conhece, porque às vezes quem ouve esse podcast nem sabe como que funciona anúncio no Google. Porque o que eu sempre falo nas aulas, né? Rede social, todo mundo tem uma intuição de como funciona, porque as pessoas usam a rede social e administram os seus próprios perfis. Mas Google, principalmente Google Ads, ninguém entra, é só quem trabalha na área mesmo, né? Então o cara nunca viu nem assim, a interface como que é, né? Você podia falar um pouquinho? Claro, claro. É isso, né? A ferramenta mesmo de anúncio do Google, né? Começou como o Google AdWords lá em 2000, se eu não me engano. Alguns anos depois da ferramenta de busca mesmo ser lançada, que acho que foi em 1996. E aí, ao longo do tempo, as estruturas mesmo, né? As possibilidades de campanhas no Google foram se ampliando e passaram muito, né, daquela página de busca, que é onde começou tudo, né? E hoje a gente consegue, num único lugar, fazer campanha de vídeo, fazer campanha de display. As campanhas de YouTube, para quem não sabe, são gerenciadas na mesma ferramenta que a gente gerencia as campanhas de search, campanhas de shopping, agora as campanhas novas de discovery. Enfim, a ferramenta foi passando por uma evolução, e aí, em 2018, passou a se chamar Google Ads, porque é muito mais anúncios como um todo, né, do que só anúncios baseados em palavra-chave. E aí, desde então, a gente tem um sistema robusto de ferramentas e possibilidades de campanha, que tem, claro, as estruturas para você fazer campanhas de search baseadas em palavra-chave, interesse, em automação, que dependem, né, desse interesse do usuário proativamente buscando, mas também as campanhas de display. Hoje o Google tem, se eu não me engano, cobertura de 90% dos sites no mundo inteiro, tem uma tagzinha do Google para que o anunciante tenha a possibilidade de mostrar também os seus anúncios gráficos num site qualquer da internet, desde que o target, né, desde que a audiência seja relevante para aquele objetivo de negócio. Você consegue fazer campanhas de YouTube, as campanhas de shopping, que são aquelas que você vê ali o produto e o preço, né, que conecta ali feed de produtos de sites de e-commerce, e você consegue fazer essas campanhas de shopping, que um tempo atrás também a gente fazia muito comparador de preço, e hoje eles meio que foram supridos, né, por essa ferramenta aí de marketplace do Google. Então, todas essas estruturas, elas basicamente trabalham no modelo de leilão, né? Então, o Google hoje ele tem para todas as ferramentas um sistema que faz um leilão de palavra-chave, de posicionamento, né, de placement, e esse leilão, ele vai olhar o seu lance, então quanto que você quer pagar por clique, né, o famoso CPC, o custo por clique, pay per click, e um índice de qualidade. Então ele vai dar uma nota, né, nesse leilão não é só quanto você tem de dinheiro para pagar, mas o quão relevante você é para
para mostrar o seu anúncio para aquele usuário, seja num momento de vídeo no YouTube, seja numa campanha, né, de display, que o anúncio, a pessoa está navegando ali num site e é impactado pelo aquele anúncio, quando ele está no Gmail ou quando ele está fazendo uma busca. Então, todas essas ferramentas, né, todos esses tipos de campanha são para você mostrar o seu anúncio, você parte desse leilão, porque você e outros anunciantes querem aquele espaço, então o Google faz esse leilão a cada busca, a cada vez que uma página é carregada, que você tem aquele espaço publicitário, que você tem aquele inventário para mostrar a sua publicidade, esse leilão é feito. Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de explicar para os alunos, porque não é intuitivo, porque assim, o alcance das redes sociais normalmente é por segmentação como a gente conhece, demográfica, estilo de vida, psicográfica e geográfica. Já o Google tem uma inteligência um pouco mais complicadinha, né? Então, eu sempre falo para os alunos assim, primeiro, Lilian, quanto custa o clique? Eu não tenho como saber, porque tem tanto setor e tanta gente vendendo tanta coisa, eu consigo saber quanto é. Ah, qual que é o custo por clique da HP nos produtos tipo A, nos produtos tipo B? E isso pode variar de acordo com a popularidade de busca daquele termo, né? Isso, Sim, né? sim. Então, assim, sei lá, agora vai chegar na época da Copa, aí na Copa de 2010 tinha Vuvuzela. Gente, como é que eu vou saber? Vuvuzela não devia custar nada antes daquilo e depois virou um preço a mais. Não tem como eu prever ou não. E isso é Sim. uma das coisas que o analista de mídia vai ficar monitorando, né? Exato, exato. E é bem interessante isso, né, Lilian, porque quem não está ali no dia a dia tem essas curiosidades, né? Ai, quanto que é o custo por clique? Que palavra-chave eu coloco? E aí né, e tem esse mito realmente em relação à estrutura de campanhas de search, o que eu tenho que fazer e qual que é o best practice, quanto que eu tenho que colocar de lance. E aí tem uma resposta que pode ser confortante por um lado e pode ser desafiadora para o outro, que é não tem uma resposta certa, né? Você não tem um lance para você definir como padrão nas suas palavras e assim você recomenda sem conhecer aquele anunciante, mesmo que você conheça uma categoria. Eu né, já trabalhei, acho que durante a minha carreira em agência, acho que com todas as indústrias, né? Auto, telecom, varejo, educação, acho que já fiz um pouco de cada, de grandes marcas, de marcas de médio porte. Não, então é muito boa essa pergunta, Lilian, porque tem né, as pessoas que não trabalham, que não estão ali no dia a dia da ferramenta, sempre tem essa dúvida, né? Qual que é a estratégia de lance? Quanto que eu coloco de quais são as palavras-chave? Quantas palavras-chave? Qual o CPC recomendado? E aí, o que eu sempre falo, né? Mesmo que você conheça uma indústria específica, saiba um pouco do comportamento daquele segmento, não tem uma resposta assim padrão. Né? E o lado bom é que a ferramenta, com esse aprendizado de máquina, com a evolução da tecnologia, ela começa a recomendar e dar boas práticas, e a gente nesse monitoramento diário, né? Porque acho que o grande diferencial também das campanhas online é que a gente monitora ali minuto a minuto o que está acontecendo, você tem visibilidade, consegue fazer a gestão da sua verba da melhor maneira, porque é atualizado em tempo real. Né? Então, por um lado, assim, é bom que você tem um pouco mais de autonomia e você consegue fazer testes para entender o que é melhor para aquele seu produto, para aquela sua categoria. E por outro lado, você não pode vir com verdades absolutas, assim, você tem que realmente subir a sua campanha, subir a sua estrutura, conhecendo o seu público-alvo, né? Então, com quem você quer falar, qual que é o hábito de navegação dessa pessoa, se eu estou falando numa campanha de search, como que essa pessoa busca pelo meu produto, né? E aí, com base nisso, eu vou definindo quais são as palavras-chave, a ferramenta, ela vai me recomendando palavras que eu deveria colocar, inserir na minha campanha, você consegue olhar os termos de busca que tem acionado o seu anúncio para incluir essas palavras-chave na sua campanha. Então, assim, você não começa brilhante quando você sobe uma campanha, então você sobe com as melhores práticas, você sobe com o que você conhece dessa jornada do consumidor, e aí você vai otimizando ao longo do tempo com as recomendações que a ferramenta dá, e você mesmo vai olhando, né,
que está performando, o que não está performando, eu coloquei um lance para aquela campanha, ele está baixo, meu anúncio está mostrando, eu preciso dar um lance um pouco mais alto, porque é isso, né? Não é só o quanto você está disposto a pagar pelo clique, mas o quão relevante você é para aquela busca. E aí existem algumas maneiras de você melhorar o seu quality score, né? Esse índice de qualidade que você tem, mas em linhas gerais é isso, né? Não tem uma resposta padrão, o importante é você conhecer o seu público-alvo, entender o que essa pessoa espera daquele momento que ela tem de navegação, e aí você vai otimizando a sua campanha conforme os dias vão passando, você vai olhando ali o que é mais relevante ou não. E esse exemplo da Vuvuzela é muito bom, porque muitas vezes, né, um anunciante, né, uma marca fala, puxa, esse termo está em alta, quero mostrar o meu anúncio ali, mas não tem relevância alguma, não vende aquele produto, né? Então, principalmente quando você fala de search, né, você não consegue surfar adequadamente uma onda, porque tem demanda ali, eu acho que vale a pena eu mostrar aqui o meu celular, a minha televisão, o meu notebook, porque você não tem relevância, né? Então, o que é importante? A gente, numa estrutura de search, buscar realmente conhecer o nosso usuário, até para não baixar o nosso índice de qualidade, né? Quando você começa a mostrar muito o seu anúncio e não tem clique, pensa, uma pessoa está buscando Vuvuzela e eu vou lá e quero mostrar um celular, essa pessoa não está interessada em ver um celular, né? Então, meu índice de qualidade também vai caindo, porque é um algoritmo, né? Uma ferramenta que depende desse machine learning para otimizar e ele entende que você não é relevante naquela busca. Então, é isso, né? É entender realmente a jornada do seu consumidor, desenhar uma estrutura para aquele momento da jornada e responder a ele, trabalhando, claro, as melhores maneiras, né, de impactar esse consumidor e, eventualmente, eu sei que tem um conteúdo que é relevante, que tem muita demanda, e aí buscar outras maneiras de impactar que não, né, numa campanha de search, por exemplo. Essa aí, realmente, a gente tem que ser bem cauteloso para ter a melhor estrutura e mais eficiente possível para não penalizar a gente mesmo como anunciante, né? Nossa, isso que você falou é muito bom, porque eu que acompanhei, não operando, porque eu nunca fui agência, né? Mas sempre trabalhei na consultoria analisando os dados, né? E também dando aula para os alunos. Aí eu passei por isso no sentido do planejador de palavras-chave do Google, que antes não tinha, né? E depois veio e foi melhorando, né? Hoje você vê o planejador de palavra-chave com muita congruência entre o seu negócio, a Sim, sua campanha e as sim, palavras-chave, né? Então sim, isso e ele já coloca isso para quem está ouvindo aqui, até para o pequenininho, né? Então, assim, sei lá, eu tenho uma loja de R$ 1,99, porque a gente está falando de Vuvuzela, né? Loja de uhum, R$ 1,99 aqui no bairro. Dá para usar e ele vai te dar as palavras-chave que sim, fazem sentido para você, né? E outra coisa que ele não dava também e agora dá é a questão do range, né? Mínimo, o low e o máximo, né? Do clique. E se você colocar ali um valor que não vai ranquear, ele já te fala, ó, com esse valor não vai ranquear, não vai dar certo, né? Então, uhum, isso para quem que não é que nem a HP ou uma empresa grande, né, e não tem, assim, muito conhecimento, a ferramenta, como você falou, é muito user-friendly mesmo, né? Só sim. ali põe até em vermelho para você. Ah, não, aqui não dá, põe um pouquinho mais para lá e tal, né? Uhum. Não, assim, eu acho que para quem está começando, ó, uma das melhores sacadas do Google é o orientador realmente de criação de campanha. Eu acho que a partir dali, você que está começando e não tenho escolha, eu mesmo tenho minha loja de R$ 1,99, não consigo contratar um analista para fazer operação de campanha. Quando você entra na plataforma, quando você cria ali a sua conta, né, e na hora de configurar as campanhas, o Google já dá um passo a passo. Então, qual que é o seu objetivo? Você quer vendas? Então, ele já vai te orientando ali no que você deve fazer. Eu quero fazer um lançamento, eu quero fazer uma campanha mais de marca, né? Então, você já tem ali geração de lead, baixar app. Então, ele já vai direcionando o tipo de campanha de acordo com o seu objetivo de negócio. Então, acho que a partir dali já começa a facilitar, porque você já é direcionado para uma estrutura, né, para um modelo de campanha que é ideal porque você espera daquela execução, né? Então, acho que essa evolução também da plataforma e essa maneira de mostrar, né, e de gerenciar justamente isso, né? Permite que o maior número de pessoas consiga entrar e minimamente subir ali uma campanha e ir acompanhando e aprendendo sobre o que está performando, o que não está performando e conseguir alocar o investimento onde realmente dá resultado.
Então é isso, assim, é legal ver essa evolução da plataforma, ver como ela veio caminhando aí nos últimos tempos, em termos de gestão de audiência também, né? Porque lá no começo era isso, como você falou agora há pouco, criar um perfil demográfico, né? Eu quero falar com mulheres, mães, que tem pet. Se você desenhava ali algumas características, manualmente você consegue fazer o quê? 20, 30 variáveis, 50, se muito, para desenhar essa sua persona. Mas o algoritmo hoje ele consegue muito mais inputs, né, para entender esse target, para ampliar esse perfil de pessoas que você quer se comunicar, né? Então é muito mais eficiente, tanto em termos de estrutura, quanto em termos de alcance realmente do público que você quer conversar. Não, eu também concordo com você. E a outra uma coisa que eu me lembro que não tinha antes era, geográfica no sentido de CEP, sabe. Lá Uhum. no começo era Campo de mais raio. Agora a gente isso, agora você dá assim, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo na aula, vamos dizer, eu sou uma oficina mecânica de funileiro, por exemplo, em Santo André, certo. Quem que vai sair, sei lá, de Mauá para ir para Santo André ou de Atibaia para ir para Santo André? Não, né, é longe. Então ele vai atender localmente sua cidade ali. Então beleza, eu coloco lá só naquela cidade. O Google ele tem agora essa questão e você pode, como você falou, colocar o que eu quero que o cara faça, né? Eu quero que ele me ligue, eu quero que ele clique no site, ou eu quero que ele venha até a minha loja, né? Então tem como Exato. você colocar o objetivo de campanha, que é isso muito bom. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso também, porque um monte de gente na internet fala que a questão de os gurus, né, de pay per click, de Google Ads, ele é só para topo de funil. Eu não acho que é só para topo, entendeu? Mas eu queria ouvir de você como que você vê as campanhas de pay per click no funil como um todo, né? Tá, legal. É isso, assim, né? A gente às vezes tem que desmistificar um pouco dessas verdades absolutas aí da internet, né? Entender como a gente faz a melhor combinação aí de conversão. Cada vez mais, né? O perfil e essa jornada de compra que a gente fala tem ficado mais complexa, né? O usuário ele vai e volta, ele transita ali entre os diferentes estágios da conversão. Então, hoje você consegue conhecer esse usuário e buscar estratégias e maneiras de conversar com ele e fazer com que ele converta, independente de onde ele está, porque ele tem um determinado hábito de navegação, por exemplo, e você consegue se comunicar com ele nesse momento que ele já está pronto para compra, que não é só no momento ali de search, né, que ele está buscando por mim. Então, a ferramenta ela tem hoje maneiras de estruturar campanhas que são focadas em conversão. Então, mesmo uma campanha de vídeo, por exemplo, você consegue colocar como objetivo em venda. Então, imagina, o cara viu o seu vídeo, é um cara que já visitou o seu site, que já conhece o seu produto, a sua conta tem históricos de conversão suficiente para dar inputs para a ferramenta, esse machine learning, né, que a gente fala de conversão. Então, esse usuário pode estar pronto para comprar, e aí você, com uma campanha de vídeo, uma campanha de display, consegue fazer com que ele venha para conversão. Numa campanha, por exemplo, de remarketing, né, ele já visitou o seu produto, depois ele está navegando ali no site, viu que tem um cupom de desconto, que o preço baixou, que tem uma facilidade no pagamento, ou enfim, tem algum outro atrativo para ele converter imediatamente, e aí você não precisa estruturar uma campanha só com base em campanha de shopping para conversão, campanha display para awareness, campanha de vídeo para consideração. Não, você consegue usar as diferentes estruturas com diferentes objetivos e a ferramenta te possibilita isso, né? O que é importante para o anunciante saber? Você não consegue colocar qualquer estratégia de conversão, e aí não tem como fugir do Techniquez para explicar isso, que é você, para fazer uma campanha, por exemplo, que tem o objetivo de conversão e display, a sua conta precisa ter um volume de conversões já capturada para alimentar aquele algoritmo, e ele não trabalha só com foco em visibilidade. A mesma coisa para vídeo. Então, assim, todas as estruturas de campanha hoje você consegue acomodar. Claro, pensando numa jornada, um cara que está buscando por comprar notebook, comprar impressora, comprar televisão, comprar vuvuzela, encontrar vuvuzela agora, ele está no momento de compra, né? Ele tem alta intenção de compra, e aí
óbvio que esse tipo de campanha de search, de busca, ele é bem final de funil, mas as outras estruturas também podem atender esse objetivo, desde que você consiga entender e consiga definir a estratégia correta para essas campanhas, né? Eu acho que é isso, assim, entender realmente como usar a ferramenta e ter contas, né, estruturadas para quem é mais leigo também. Hoje, a hierarquia, falando rapidinho aqui de uma estrutura de Google, né? Você tem uma MCC, vamos pensar assim, é como se fosse um condomínio, que você coloca ali diversas contas, a conta, as casinhas do condomínio são as contas, então uma agência, por exemplo, pode ter uma MCC e diversas contas, porque gerencia campanhas para diversos clientes, e dentro dessa conta você tem as campanhas. Então, essa conta, essa casa maior, né, é importante que ela tenha dados o suficiente para estimular que todos os tipos de campanha que você vai trabalhar consigam estar otimizados, por exemplo, para conversão, para venda de produto, né? Então, é importante trazer esses pontos e quebrar um pouco desses paradigmas realmente, não vou fazer essa estratégia para aquilo, ou não posso fazer search para uma campanha mais de awareness. Claro que pode, para um lançamento, com um termo mais genérico, não necessariamente a pessoa vai comprar o seu produto agora, mas é uma maneira dela conhecer, visitar o seu site. Então, desenhar estruturas adequadas e entender os objetivos, conhecer o seu consumidor, né? Porque pode ser que é uma pessoa que consome muito vídeo, por exemplo, ou que vê muito conteúdo e notícias na internet, então você não pode perder aquela oportunidade porque você vem com uma verdade maior que algo não converte ou converte, né? Então, conheça primeiro o seu consumidor, faça testes, essa é uma outra coisa muito boa, né, da ferramenta, Lílio, que a gente consegue testar, aprender sem prejudicar o nosso orçamento como um todo. Então, coloca ali um investimento pequeno, vê como vai funcionar aquilo, se não deu certo, tudo bem, né, volta, traça uma outra rota, e aí eu acho que essa é realmente assim a recomendação, né? Busque conhecer o seu consumidor e faça testes, entenda como essa ferramenta pode ser útil para o seu negócio. Aí você falou, eu estava aqui pensando, né, o que eu falo para os alunos assim, por exemplo, olha, não tem como, não é só topo de funil, não é só conversão, você pode trabalhar tudo, porque o que tem que fazer é meio que flipar o pensamento da ferramenta Google Ads, ou do Instagram Ads, Facebook Ads, e da cabeça do consumidor, né? Para o consumidor, ele está interessado em comprar ou resolver um problema, às vezes ele nem está interessado em comprar, ele está interessado em resolver o problema dele, né? E para ele, não tem muita diferença de se é no físico ou se é no digital que vem a informação. Ele simplesmente está pensando naquela categoria, né? Sim. E aí eu sempre dou um exemplo lá que eu tô faz, sei lá, 3 anos querendo comprar um robô aspirador, né? Quando eu fui procurar robô aspirador, lá no começo eu não sabia nada da categoria, eu digitei no Google assim, qual é o melhor robô aspirador? Né? E aí eu vou atrás, porque eu não tinha nem referência das categorias, ou seja, das marcas, né, que Sim. existem, né? Aí eu fui me informar sobre o assunto, né? Quais são as que tem e tal, não sei o quê. Beleza. Se eu vou caminhando no funil, né, eu vou entrando assim na questão da avaliação das alternativas, né? Aí tem marca A, marca B, marca C. Beleza, eu avaliei tudo aquilo lá, e aí depois eu cheguei numa decisão, vai ser a marca A, modelo 6.000 e qualquer coisa, né? Quando eu digitar comprar marca A, modelo 6.000, cor vermelha, aí uma intenção de conversão gigantesca, Sim, entendeu? E o cara que está exato. por trás pensando na campanha, o que ele tem que colocar na cabeça dele é essa jornada que o cara vai fazer, que é o Sim. que a gente, na teoria, chama de centralidade no consumidor, né? Uhum. Que é o que ele está buscando. E aí eu estou falando de robô aspirador, mas eu não comprei o robô aspirador porque, vou contar aí essa história. Porque o que acontece? Existem produtos substitutos de robô aspirador. Poderia ser um aspirador daqueles ficam de pezinho, que parece uma vassoura, né, e tal. E Uhum. alguém fez um conteúdo na internet falando de mop, tá? Daqueles aquelas vassourinhas inteligentes, Sim, sabe? aham, E aham. aí, assim, ó, para quem tem cachorro em casa ou tem muito pó, esse mop é melhor que qualquer aspirador.
e o mop custa, sei lá, R$ 100, entendeu? Ou Não. seja, na cabeça do consumidor, na cabeça da Lilian aqui e do cara que fez o post, o que eu tô querendo resolver não é o robô aspirador, não é nem aspirador, eu tô resolvendo o problema da sujeira, né? Aham. Vou te falar, esse mop aí milagroso, viu? O É, negócio boa não, indicação, é gostei. o melhor de qualquer um, porque você passa, ele arranca tudo. Então, vamos imaginar que você passou pano na casa, e depois Aham. você passa o mop por cima, ele tira mais coisa, entendeu? Nossa, perfeito, Ele gostei. arranca e ele sai tudo assim, você coloca assim água corrente, ele tira tudo assim, né? Olha, Então, ele é fantástico assim por R$ 100. E um robô aspirador tem até de 6.000, né? exato. Por uma Aham. fração do preço. Você está entendendo? Isso é a centralidade no consumidor. Isso é você tentar resolver o problema dele. E aí eu volto mais para o pessoal de conteúdo, porque quem está fazendo conteúdo tem que pensar nisso, tem que pensar, pô, esse cara que está buscando o robô aspirador, ele não está, o É. negócio dele não é o robô aspirador, o negócio dele é outra coisa. E aí e por isso que eu sempre falo, gente, se teve um guru de internet aí que falou mal do Levitt esses dias no LinkedIn, né? Falou onde já se viu ainda darem o texto Miopia e Marketing do Levitt no MBA, né? E eu discordei completamente dele, porque falei assim, gente, se tem uma coisa que eu queria que todo mundo entendesse, seja de marketing ou seja envolvido em administração, é que o texto do Levitt de Miopia e Marketing explica tudo o que você precisa saber sobre estratégia de valor, né? Então, Sim. aqui, porque ninguém foca no produto, o consumidor. Todo mundo foca na solução. Ele está querendo resolver um problema que é uma necessidade, seja de comunicação, seja de limpeza, seja de bem-estar, seja de qualquer coisa. E tudo ali compete com tudo. Ao invés de pensar que eu sou robô aspirador, eu só compito com outros robôs aspiradores, né? É, exato. Não, e muito bom esse exemplo que você deu, até da alta intenção de compra, né? Que tem um conceito também que a gente usa bastante aí quando tá falando de palavra-chave, que é essa questão de long tail, né? De cauda longa, assim. Então, quando você tá muito específico na busca, realmente tem uma alta intenção de compra ali nesse consumidor, né? Quando ele busca por comprar aquele produto, sim, tem alta intenção, mas você tem um volume menor de busca ali, né? E você, como marca, você quer vender o seu produto e provavelmente o seu consumidor que ainda não sabe que ele quer aquele produto vermelho, ele está fazendo uma busca mais genérica, né? Então, é um ponto que talvez você tenha menos conversão, mas você tem mais volume ali e a sua estrutura, e quando você está pensando em campanhas, né? Vamos falar aqui prioritariamente de search, tem que ser essa combinação de fator, né? Você não consegue investir e trabalhar só com termos que são muito específicos com intenção de compra, porque você vai limitar o seu universo, não vai conseguir escalar a receita, não vai conseguir trazer mais pessoas para o seu funil de marketing, né? E quando você está falando realmente desses termos que tem mais volume, tem mais demanda, tem mais competidores também em buscas mais genéricas, né? Porque é isso, assim, a marca que conhece o seu consumidor, que sabe o que ele está buscando, ele vai entrar nessas buscas, né? Que são mais genéricas, que tem mais disputa ali, mas porque realmente ele entende que o consumidor ele quer saber qual o melhor notebook, qual o melhor aspirador, como limpar a casa. Ele sabe que nesse tipo de busca mais genérica ele consegue mostrar o produto dele e incluir essa pessoa realmente no seu funil de compra e trazer essa pessoa para o seu site, dar mais informações, depois trabalhar esse usuário em retargeting até que ele efetivamente vire um cliente. E aí você consegue trabalhar fidelização e outras estratégias, mesmo com o Google Ads. Então, é super interessante isso, e eu concordo, assim, 100%. Acho que a gente precisa conhecer o nosso consumidor e a partir desse conhecimento dele, e conhecer é o que a gente está falando aqui, né? É muito além de definir traços demográficos, mas entender a necessidade, o que faz esse consumidor entrar numa jornada de compra de um determinado produto, né? Para que a gente consiga, em cada momento dessa jornada, oferecer a informação que é relevante para ele, né? Então, assim, não necessariamente ele quer comprar aquele produto que ele pensa. Eu tenho uma solução que é mais eficiente, que talvez você não conheça, deixa eu te apresentar. Então, é isso aí, eu concordo 100% com o seu ponto de vista. Eu não sei se você acha a mesma coisa que eu, mas é assim, a minha impressão de quem viveu a era pré-internet, vive a era da internet, percebe assim que a estratégia antes, nossa, que era tornar nossa marca conhecida, né? Então awareness, e outra fazer a conversão, e era uma conversão bem
empurrada, né, que hoje o pessoal chama de outbound, né, mas é a mesma coisa de estratégia empurrada lá dos anos 90, né. Uhum. E aí, a maioria das empresas focava demais no venda, venda, venda. Eu dou o exemplo das Casas Bahia, que não tem nada de errado com a estratégia de comunicação das Casas Bahia. Quer pagar quanto? Só até hoje, só Uhum. amanhã, né. Então era uma estratégia muito vendedora, né, muito de conversão mesmo. E quem fazia a estratégia de conteúdo era a grande mídia, era jornal, era revista, era programa de televisão, era programa de rádio, né. Então Sim. a gente chamava assim, né, revista de variedades, lembra disso? Eu tenho essas coisas de vera revista de variedades, programa de variedades, né. Aí, Uhum. sei lá, se eu vou falar de MOP, quem era responsável por isso? A Ana Maria Braga, a Cátia Fonseca, a Palmirinha, né, então elas falavam disso. Hoje, e isso veio para as marcas. A gente, como marca, também é o que eles chamam de brands as creators, né? As marcas como Uhum. criadoras de conteúdo. E me parece que essa é a dor das marcas, porque elas queriam, pelo menos o pessoal da minha geração, queria ainda estar na outra época, só vendendo, vendendo, vendendo. Eu não Uhum. sou conteudista, eu não sou influencer, eu não sou nada. Mas essa Uhum. época já passou, você tem que ser Sim. copywriter, você tem que ser jornalista, você tem que fazer isso. O que você É. acha? Eu concordo. Eu acho que assim, a gente como marca, né, precisa explicar para o nosso consumidor o que é o nosso produto e não só chamá-lo para comprar, né? E não só isso, assim, acho que tem um desafio hoje para as marcas, que é, além de ser esse produtor de conteúdo relacionado à marca, mas eu acho que, principalmente no pós-pandemia, né, Lilian, as pessoas esperam muito mais da marca, né, do que ela falar sobre aquele produto, mas qual o impacto que essa marca traz na sociedade, o que você faz, como é a sua cadeia de produção, é uma marca sustentável, é uma marca que respeita o meio ambiente, então, assim, é um papel fundamental, eu diria, para a marca, se ela quer vender, ela ter esse posicionamento consciente na sociedade, né, e ela é papel da marca falar o que ela faz, quais são as iniciativas que ela faz, que tipo de impacto ela deixa naquela comunidade que ela pretende vender algum produto. Né? Então, eu concordo 100%. E acho que tem momentos que a marca precisa também fazer conexões com influenciador, com pessoas que consigam amplificar aquela mensagem, que não seja só a marca falando dela mesma, né? Então, mesmo quando você fala assim, sei lá, de um third party, ter selos que comprovam aquela mensagem que você quer passar, porque é isso, a sua mensagem ela vai além de falar de você e do seu produto, né? Mas realmente é uma responsabilidade passar todo esse ecossistema de quem você é e como você atua como marca hoje em dia. Então, é um desafio para a marca, claro, é muito mais fácil você chegar lá, falar de preço, fazer uma promoção, vir com essa chamada agressiva, usa comunicação com cores fortes, né? Mas é mais do que isso hoje, né? O consumidor ele está mais complexo e ele está mais exigente, assim, né? Ele ouve mais, ele quer saber mais quem é aquela marca antes de tomar uma decisão de compra. Né? E é isso, e aí as marcas, né, têm o desafio aí de correr atrás e buscar e além realmente de ser só um vendedor de produto, né? Porque o meu consumidor, ele é isso, né? Eu tenho que ser, ele é mais do que só uma pessoa que compra, mas ele tem que ser um parceiro, né? Então, e ele precisa enxergar o que você faz, você precisa fazer com verdade, né, as suas iniciativas. Então, é um pouco disso, assim. E aqui caminhando para o final, infelizmente Mas nosso já! Passa a muito gente precisava fazer parte 2 aqui, rápido. Carol. Eu A topo. Aí, eu queria deixar porque os alunos, você sabe, né, você está lá na formação de mídia, né, você conheceu os alunos e, assim, eh, seja o aluno da graduação ou seja o aluno da pós que está querendo se, reeducar, se, atualizar, todos eles querem saber como começar nessa área, ou como entrar nessa área, ou como migrar para essa área. Se você fosse dar uma dica, assim, para uma pessoa que está querendo entrar nessa área de pay per click, de campanhas, né, do Google Ads, ou de marketing digital em geral, que dica que você dá para a pessoa?
Tá, ótima pergunta. Eu acho que uma coisa boa do Google, dos produtos e dos serviços Google, é que é realmente tudo muito fácil de você acessar e gratuito. Então, eu acho que o passo número 1 para quem quer conhecer é fazer os treinamentos. Depois você deixa ali na descrição, né, o link. Tem o Skill Shop, que é a ferramenta, é o novo Google Academy, para quem é mais das antigas ali, que você consegue tirar certificações, consegue fazer aulas e consegue aprender um pouco das mecânicas de campanha e das ferramentas ali que o Google disponibiliza hoje para você operar o Google Ads, Google Analytics, enfim, tem ali diversas certificações. Então, acho que o passo 1 é isso, buscar aprender, conhecer das ferramentas e aí buscar essas certificações, porque é um selo, né, que você tem ali, é uma validação do conhecimento que você tem para você conseguir trabalhar na área, ou se você enfim, tem seu próprio negócio, também é um começo, porque você efetivamente vai aprender das plataformas e vai conseguir operá-las, né, gerenciá-las ali no dia a dia. Então, eu acho que a dica número 1 é isso, se capacitar, né, as ferramentas aí digitais, elas são... Se você tem ali a boa intenção, você consegue aprender, né? Nada é muito complexo. Só que o bom da parte técnica é isso, né? Se você estudar ali, você consegue aprender e consegue cruzar ali as execuções com os seus objetivos, as suas estratégias e tudo mais. Então, acho que a dica é essa, buscar correr atrás dos certificados, estudar, entender a mecânica, né, da plataforma, e aí você consegue isso direto da fonte, direto realmente dos conteúdos do Google mesmo. E eu acho que é bom deixar, porque às vezes você vai procurar isso, sei lá, no Instagram, ou mesmo no próprio Google, vai vir um monte de curso, assim, para fazer e tirar a certificação. Mas é para a gente deixar claro aqui que não precisa pagar, e o É, Google tem essas. Você faz a prova online mesmo, né? Não, eu já fiz isso como você fez lá no curso, né? De tentar tirar, e não é uma prova assim que é fácil, você tem que, né, estudar mesmo, e aí, mas é possível, pode, né? Você vai passar, né? E aí você vai conseguir. Então, assim, não é que você precisa fazer um curso, ou precisa fazer enfim, uma formação para tirar. Tem todo esse material já no. Agora você falou Skillshop, né? Que é a antiga Google Academy, né? é. Então, eu acho que isso é uma boa coisa, né? Uma dica que eu dou, assim, falando da minha experiência, quando eu comecei nessa área de marketing digital, eu já tinha, sei lá, 15, 14 anos de experiência na área de marketing analógico, né? E Uhum. aí eu tinha morado fora do Brasil, quando eu voltei, eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu fiquei sabendo que tinha que tem até hoje, né? Um grant do Google que ele dá para organizações não governamentais, né? Então você consegue, se eu acho que são R$ 10.000 de crédito para você Sim, fazer anúncio sim. no Google. E aí eu entrei em contato com uma organização chamada ABA, que eu atuo até hoje lá, mas não atuo mais como voluntária de tempo, eu só dou o dinheiro, mas na época eu doava meu tempo de serviço, né? E aí Uhum. comecei a fazer isso para eles, entendeu? Com esse benefício, esse valor que o Google dá para você fazer anúncio. E aí lá foi que eu apliquei esses conhecimentos e foi onde eu tive a minha prova de fogo ali para aprender a mexer no Google Ads, na época ainda Google AdWords, né? Mas Ótima dica, e desculpa até te cortar, mas imagina, falando sobre o Grants, né, eu acho que é um excelente começo, porque você tem várias especificidades para gerenciar essa verba, né, e aí qualquer configuração errada que você faz de campanha, e qualquer coisa que foja ao objetivo daquele patrocínio, né, que o Google dá para as instituições, a sua conta é suspensa. Então, isso te obriga a ter uma gestão bem cautelosa, assim, cuidadosa. Justamente numa conta de grants, você jamais poderia incluir uma palavra-chave, por exemplo, vuvuzela, que vuvuzela, consome o seu orçamento sem ser efetivamente relevante para aquele negócio. Então, excelente dica. Agora até eu vou absorver essa dica, porque de vez em quando eu me aventuro aí nas palestras de marketing digital e realmente é um excelente começo, porque você ajuda realmente uma instituição que talvez não tenha o conhecimento, né? Você faz essa ponte e desenvolve o seu aprendizado de uma maneira que é realmente muito eficiente, porque tem esse acompanhamento realmente de perto, né? Para garantir que a verba está sendo concebida de forma adequada.
Excelente dica. Foi um jeito que eu arrumei, assim, como a gente estava falando, o Google não tem um lugar onde você faz simulação nem nada para você aprender, né? Então foi um jeito ali que eu arrumei de ajudar a organização e de aprender também, né? Eu acho que e tem muita gente. Eu fiz uma palestra o ano passado para a Abrale, que é a Associação Brasileira dos Portadores de Leucemia, né? E tem um monte, porque não tem um tipo só de leucemia, tem vários tipos de leucemia, né? E, então, eles precisam realmente disso, porque todas essas instituições se sustentam com doação, né? E não só doação de dinheiro, mas doação de tempo, né? E tal. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito boa dos dois lados para você fazer como profissional de marketing e como cidadã também, né? Exato, deixando também o seu impacto positivo aí na sociedade, né? Que a gente Sim. cobra das marcas, mas para a gente como profissional também é super importante ter essa colaboração. Concordo contigo. Carol, muitíssimo obrigada, assim, foi um prazer mesmo, eu vou te chamar mais vezes, viu, porque conversa de quando a gente conhece uma pessoa, assim, legal, boa, que tem um bom rapport, a gente precisa ficar perto mesmo, viu, muito Boa, legal. muito obrigada, Lília. Obrigada mesmo pelo espaço. Espero que seja útil aí para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente. Deixo os meus contatos também ali, Lília, se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto. É um prazer. Eu sempre falo para o pessoal que eu tenho a sorte realmente de trabalhar com algo que eu amo. Hoje já não estou ali no dia a dia das operações, né? Tenho times que apoiam a gente aí com isso, mas é um prazer falar sobre esse tema. Então, enfim, te espero, estou aguardando aqui para o próximo bate-papo. Ai, com certeza. Então, brigadão, viu, Carol? Brigadão, Eu que pessoal, e agradeço. até a próxima. Tchau, tchau.